Bom dia a todos os amigos. Nós estamos hoje em especial aqui com nossos amigos gideonitas. E é sempre um grande prazer estarmos juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Estamos fazendo uma série aqui sobre as sete igrejas. E falando sobre Éfeso, a primeira igreja na ordem ali, né? Depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? E hoje vamos falar sobre Filadélfia, a sexta igreja. E uma curiosidade entre a quinta e a sexta igreja aqui para a gente pensar é com respeito à fase dessa reforma, né? A primeira fase da reforma, todos os reformadores estão na Europa e lá na Europa cada um começa a levantar verdades da palavra de Deus. Mas houve um momento em que eles começaram a migrar para os Estados Unidos, e os Estados Unidos é chamado o país da liberdade, né? Justamente por causa disso, porque eles não eram mais perseguidos pelo papado. E nessa ocasião, ao eles migrarem para os Estados Unidos, pela primeira vez se usou a expressão denominação, né? Porque até então eles eram reformistas, né? Protestantes, e eles estavam ali professando a sua fé, descobrindo novas luzes, né, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ainda com muita dificuldade no período da igreja de Sardes, ela tinha ali a sua pregação, e naquele momento específico, o que aconteceu foi que eles começaram a ir para os Estados Unidos, né? E ao ir para os Estados Unidos, eles começaram a criar nomes, né? Você é luterano, né? Por causa de Lutero. Os presbiterianos ali por causa de Calvino, né? E batista porque acreditavam nas mesmas coisas, mas divergiam na questão do batismo. E assim as palavras começaram a surgir, né? Até que em solo americano nós tivemos um reformador já chamado John Wesley que formou o metodismo. Então nós temos aqui algumas poucas denominações formadas a partir da reforma protestante, né? Mas agora estão em solo americano, e esse período que nós vamos contar aqui, claro que a aplicação, como eu sempre falo, né? Tem a aplicação histórica, tem a aplicação local e aplicação para todos os povos. Então vamos ler o texto aqui, né? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí. Eu vou abrir aqui a Bíblia e vou ler o que se encontra no capítulo 3 de Apocalipse, do verso 7 em diante, né? 7 até o 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. É muito importante essa frase, depois vamos explicar. Que abre, ninguém fechará. Que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de mim uma porta aberta, no qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, eis farei que alguém dos que estão na sinagoga de Satanás, que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecereis que eu te amei, por, porque guardaste a minha palavra, a minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva-te no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre eles o nome do meu Deus, o nome da cidade de Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de meu Deus, o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem. Essa é uma igreja, é uma igreja mais uma cidade. Nós vamos conhecer um pouquinho, vamos colocar aqui a transparência da cidade, algumas coisas que são curiosas ali de Filadélfia, né? Eu creio que você já está vendo aí a minha imagem, a imagem da Sim, já transparência. estamos vendo. E agora nós vamos
entender um pouquinho sobre essa cidade, né? O que que era Filadélfia? O significado do nome, Filadélfia, são duas palavras gregas, filo, que significa amor, né? E adelphos, significa irmão, né? Então, o significado de Filadélfia significa amor fraternal, né? Amor de irmãos. E aí nós temos uma imagem que era um enfeite achado junto à igreja de São João, lá, uma igreja católica, né? Mas na cidade de Filadélfia, na Turquia, são imagens de hoje, né? Então, quais são os traços preeminentes do período da igreja profetizado por Filadélfia, desse momento que nós estamos vendo, né? O elogio tens pouca força em tentando guardar-se a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Nós temos aqui a cena que antecede o julgamento. Vocês vão ver que, como a Bíblia é perfeita, né? A doutrina do santuário está aqui. Deus coloca assim, ó, fiquem espertos, né? Observem, né? O santuário, né? E nós, muitas vezes, não paramos para pensar em pequenos detalhes. Mas essa igreja é uma igreja que tem tudo a ver com a nossa fé. Porque foi nesse momento que surgiu pessoas querendo estudar a doutrina do santuário. A luz do santuário veio à tona. Eu falei para você que vários reformadores, né, reformando a ideia de que somos salvos pela salvação, nós somos salvos por Jesus Cristo, não por uma igreja, que as pessoas precisam ser batizadas, que as pessoas precisam, como Wesley ensinava, que as pessoas deveriam guardar os mandamentos, até um certo ponto eles estavam sendo trazidos à luz dessa verdade. Wesley foi o fundador do metodismo, Calvino foi o fundador do presbiterianismo, né? Lutero foi formador praticamente da Igreja Batista e da Igreja Luterana. Nós temos John Hus, que foi fundador da Igreja Anglicana. Esses reformadores, mas quando eles vieram nos Estados Unidos formar então esses nomes, eles tinham uma proximidade de várias doutrinas, né, em comum e algumas que não eram. E foi John Wesley que trouxe a ideia da santificação, não apenas a justificação pela fé, mas a santificação. E aí eu encontro, então, esse movimento, né? Na última parte do século XVIII, é a primeira parte do século XIX, quer dizer, entre 1750, ali, 1790, quando houve a Revolução Francesa, até 1844, nós entendemos assim, né? Eles começam a estudar a Bíblia, aí Apocalipse, e surgem os maiores revivimentos da história da igreja ali. E eu queria que você entendesse um pouco como que tudo isso aconteceu, né? Porque Guilherme Miller, ele era um deísta, não somente lá, mas na Itália também. Já havia surgido rumores de mensagens parecidas na Argentina com Manuel de Lacunza. E assim, o mundo estava ressurgindo para o estudo mais apurado da palavra de Deus, porque as sociedades bíblicas foi nesse período que elas foram desenvolvidas, que elas surgiram para que as pessoas pudessem ter mais conhecimento da Bíblia, né? Então surge uma pregação sobre a promessa que Jesus iria voltar, né? E nesse momento, o que acontece na formação, principalmente dos Estados Unidos, é um grande revivamento onde pessoas de várias denominações se aliam à pregação de Miller na esperança que Jesus iria voltar. Então, esse é o contexto da época, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Então, esse período representa 1798, pós-Revolução Francesa, quando o papado é destituído ali por Berthier, até o cumprimento das 2.000 mensagens de manhãs. Nós falamos aqui no canal extensamente sobre isso. Então, esse período, mas como que era a cidade, né? A cidade foi fundada no ano 138 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, né? Pérgamo era pertinho ali, vocês já viram, né? Também conhecido por Filadelfo. A sua localização geográfica era a porta de entrada para o Oriente. Gravem bem isso, porque isso é importante. Nós vamos falar já já sobre isso. Porta de entrada para o Oriente.
Estava sujeita a frequentes terremotos, era uma cidade magnificente. Essa igreja deve ter sido notável, pois recebeu só elogios da parte de Cristo. Apenas duas receberam elogios, né? Que no caso foi Filadélfia e Esmirna. Então, Filadélfia representa um período de tempo ocorrente entre o século XIX, nos movimentos evangélicos, para o advento da igreja daquela época, né? Começou a surgir as pregações sobre a volta de Jesus. O reavivamento impeliu, né? Motivou a igreja como nunca antes. Foi capaz de apresentar a Jesus cerca de 10 milhões de pessoas. A oportunidade era uma porta aberta que ninguém podia fechar. Filadélfia representa, então, o sexto período da igreja. Muito bem, aqui nós temos pouca informação no nosso slide, mas agora eu vou trazer algo importante para que você possa entender. Que porta aberta é essa? O que significa essa porta, né? Que era aberta para o Oriente ali? E o que isso tem a ver com a nossa fé? Queridos, ninguém no mundo evangélico hoje prega a doutrina do santuário. Falam sobre o sábado, algumas religiões falam igual a gente, algumas denominações. Mas igual a gente, não tem que fale sobre o santuário. O santuário, nós entendemos que ele é pregado e a doutrina do juízo pré-advento, da porta aberta, nós temos muitas evidências, né? Daniel 7 nós vemos os animais, e os animais, cada um representaria um período da história, né? Nós temos ali a Babilônia, que era o leão, depois nós temos os medo-persas, que é um urso, depois nós temos os gregos, que era o leopardo, depois nós temos o animal terrível e espantoso, com 10 chifres, que seriam aqueles 10 povos bárbaros ao redor de Roma, e depois a ponta pequena, que representa o papado, que termina em 1798. Acabado esse período, você encontra Deus fazendo Daniel olhar para o céu, capítulo 7, verso 9 e 10, e olhando a cena do julgamento. Você tem Daniel 8,14 apontando para o período exato do julgamento. Você tem Apocalipse capítulo 11 mostrando que depois da Revolução Francesa, ali que nós acreditamos que foi o ressurgimento das duas testemunhas, haveria Jesus entrando no lugar santíssimo. E não obstante, aqui nós temos na igreja de Filadélfia uma visão para o futuro. Antes, entre 1798 até 1844, eis que via diante dele uma porta aberta. Nossa doutrina, a doutrina do santuário, ela é uma doutrina muito especial. Nós entendemos que Jesus veio a esse mundo, ele foi sacrificado, ele era aquele bode ao Senhor, e agora agora está sendo apresentado diante de Deus e apresentando também com ele a salvação dos nossos pecados. Nesse contexto, nós entendemos a importância da doutrina do santuário dentro da nossa fé. Porque veja que das 7 igrejas, essa aqui, que é a penúltima, que é a igreja que representa aí o período antes de Laodiceia, e vamos falar na semana que vem, ela tinha essa porta aberta, que tinha a chave de Davi. Davi é um símbolo de Cristo. Então, essa chave de Davi que nós encontramos aqui representa, na imagem bíblica, né, um grande monarca que tem ali uma ascendência a Cristo, que tem a chave para essa porta aberta. Então, nós acreditamos que a porta da graça foi aberta no momento em que acaba essa igreja e começa a igreja de Laodiceia. A porta que ele via aberta diante dele representaria exatamente o período da graça, começando a porta da graça sendo aberta. Nós encontramos aqui, eu tenho até esse livro aqui, ó, eu uso um pouquinho ele aí. O contexto imediato para a imagem é Isaías, capítulo 22, verso 20 a 22, passagem no qual a chave de Davi abre o tesouro do rei. O rei Ezequias tinha um servo fiel, ele aqui,
que recebeu a chave do mordomo da casa real e tinha total controle e livre acesso aos tesouros do rei, exercendo também autoridade plena. A ele Deus deu a promessa: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ou seja, Jesus tem a chave da vida e ele está no santuário de Deus, ele entrou diante de Deus, e existe uma ligação tão intrínseca entre Atos capítulo 7, em que Jesus ele sobe, se apresenta até o Pai, mas ele não se assenta, a visão que Estevão vê, ele está em pé. Passa-se 1810 anos, no cumprimento da profecia das 2.300 manhãs, e ele está agora sentado, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, à direita de Deus. Então, nós encontramos aqui um período em que a pregação da mensagem da volta de Jesus, ela está muito ligada, né, à esperança que nós temos e a essa porta aberta. Eles erraram o que significaria a profecia, porque eles acreditavam que o santuário era a terra, mas só depois desse período que eles começaram a estudar que o santuário não era a terra, o santuário era o céu, era o trono de Deus, né? É onde Deus habita. E havia então uma porta aberta para o Oriente, né? O Oriente aqui nos remete à vinda de Jesus. O Oriente aqui nos remete à libertação que o povo teve, né? Fazendo um paralelo com Ciro, que veio do Oriente para quebrar as correntes da Babilônia. Nós encontramos aqui claros indícios bíblicos de um período profético que aconteceria, né? Já houve, em que todos iriam se voltar para uma mensagem doce e depois se tornaria amarga pela falta de compreensão, mas faria com que a igreja estudasse, com que as pessoas estudassem. E nós estamos aqui num período pré-desapontamento, quando houve um grande despertamento em todo o mundo da época, principalmente nos Estados Unidos, sobre a pregação de Miller que o mundo iria voltar, que Jesus iria voltar ao mundo. Houve muitas transformações, muitas pessoas naquela época creram nessa mensagem. E naquela época se calcula que 17 milhões de pessoas tiveram contato com essa mensagem. A mensagem de Jesus iria voltar. E já para aquela época era um número bastante alto. Eu e você estamos diante da mesma situação. Porém, a porta está aberta. A porta já foi aberta. E nós estamos no período de tomarmos decisões para a nossa vida. Eu tenho visto, queridos, uma igreja muitas vezes apática. Eu vejo muitas vezes uma igreja que não está entendendo o tempo que ela está vivendo. Mas eu também creio num Deus e na atuação do Espírito Santo que essa igreja irá um dia acordar. Essa igreja que antecede a igreja de Filadélfia era uma igreja que cumpriu seu papel na história. Eles pregaram, eles mostraram. Eu admiro o Guilherme Miller porque ele pregou 4.500 sermões, em algumas versões diz que ele pregou 6.000 sermões. Imagina uma pessoa de mais de 50 anos naquela época sair no frio, né, para pregar essas mensagens. E hoje, o que nós estamos fazendo? Eu vejo que não entendemos o nosso papel. Eu vejo que nós não compreendemos qual é a nossa responsabilidade de pregar as três mensagens angélicas. E eu creio que no tempo certo o Espírito Santo vai derramar sobre essa igreja o calor, né, que vamos falar semana que vem, para que ela possa ser quente, ainda que seja um pequeno grupo. Mas aquele povo pregou da volta de Jesus, e nós devemos pregar hoje sobre o juízo de Deus, o juízo que está acontecendo no céu. Gostaria muito que a igreja fosse mais atuante, que fosse menos participativa, não sei, que fosse mais participativa e menos auditório. Estamos vendo hoje uma igreja em que 5% das pessoas participam e 95% assistem.
E o meu sonho é fazer com que esta igreja participe ativamente na salvação de almas, cada um com o seu dom. Mas a igreja de Filadélfia, nós, eu gostaria que você entendesse aqui sobre isso e entendesse que esta igreja ainda nos remete ao juízo da porta que estaria aberta ali diante daquele período que acabaria entre 1798 e 1844. E falar um pouquinho aqui sobre exatamente o elogio sobre essa igreja, né? Conservas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Queridos, eu gosto muito dessa frase. Nós, de alguma forma, lembramos do apóstolo Paulo, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Deus tem uma coroa para cada um de nós. E essa coroa é um símbolo da vitória. Que Jesus, aquele que nos deu a oportunidade de viver, nos dá a oportunidade de entendermos a, o aspecto da sua salvação. E vai nos dar a salvação. E é graças a Ele que estaremos salvos, não pelos nossos méritos. E é Ele que vai dar para a gente uma coroa real para usarmos, mas este nome não será o nosso nome. Esse nome será o nome de Jesus Cristo. É graças a Ele que estaremos salvos. Então, uma promessa, né? Conservas o que tens. Vamos crescer, irmãos. Vamos nos dedicar. Vamos aprimorar nossos dons. Vamos trabalhar como se amanhã Jesus viesse voltando, para que o mundo possa ser salvo e nós possamos sair daqui. Que Deus abençoe a todos e que a nossa vida seja uma vida de observar o tempo que vivemos, porque em breve Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Amém. Senhor Deus, nesta pequena igreja não existe nenhuma reprovação. É uma igreja em que, motivada pela reforma, muitos homens deram a sua vida. E eu até me lembro aqui de Carlos Fitt, que morreu uma semana antes por pregar a tua palavra. E a esperança tão doce da tua volta, daquela época em que milhares de pessoas ouviram dessa mensagem. Mas hoje nós temos uma mensagem para dar ao mundo. A mensagem de que Jesus está voltando. E que aquela porta aberta logo se fechará. Por favor, Senhor, nos ajude a entendermos o tempo que vivemos. Estamos bem próximos do tempo em que esta porta irá se fechar. E nos lembramos do contexto ali de Noé. Esta arca está aberta. Ela abriu pela chave daquele que tem a chave de Davi. E essa porta que ainda não tinha se aberto, que era uma promessa, já se abriu em 1854 e ela está aberta até hoje. Nos ajude, Senhor, para que possamos pregar a mensagem de que é vinda a hora do seu juízo. Essa mensagem ela é presente. Para o povo de Filadélfia, ela ainda era uma promessa. Mas daqui a algum tempo, ela será história. E que nós possamos estar preparados, como igreja, como famílias, individualmente. Antes de entrarmos aqui para gravar, tivemos alguns pedidos, Senhor. Toma o Senhor em tuas mãos e guarda cada um dos nossos irmãos. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, alguém tem Amém. alguma colocação? Amém.
Não, ficou bem entendido, pastor. Entendi perfeitamente, muito bom. Vou assistir várias vezes para ir gravando na mente. Tá certo. Muito bem, então, queridos, vamos então nos despedindo aqui, mas que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com vocês. Deus abençoe a todos. Amém.